São 7h06, nós estamos de volta com o Manhã no Ar e dando continuidade à nossa série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado do Amazonas. Hoje a gente recebe aqui no estúdio o Eduardo Braga, do PMDB. Eduardo Braga foi eleito vereador de Manaus aos 21 anos, já teve passagens também pela Assembleia Legislativa e na Câmara Federal. Foi eleito governador por 2 mandatos consecutivos, saindo para o Senado, onde permanece até agora. De janeiro de 2015 a 2016, abril de 2016, Eduardo Braga interrompeu a atividade legislativa para comandar o Ministério de Minas e Energia. Nessa entrevista, simultaneamente, estarão comigo jornalistas da Rede Calderaro de Comunicação. Teremos a participação de Aruana Brianese, que é diretora de conteúdo do portal dos jornais A Crítica em Manaus Hoje, Thea Morel, jornalista da TV A Crítica, Dante Graça, editor executivo do portal A Crítica, e Micaele Cevara, apresentadora do programa A Crítica Notícia na Rádio A Crítica FM. Sejam bem-vindos à nossa entrevista. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Essa entrevista vai ter a duração de 40 minutos, sendo transmitida também pela Rádio A Crítica FM, pelo portal acritica.com, também pelo nosso aplicativo A Crítica Play, que você pode acompanhar em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. E a gente recebe agora Eduardo Braga. Seja muito bem-vindo. O nosso tempo começa a contar a partir desse momento. Eu que agradeço a oportunidade de poder debater nossas ideias, nossas propostas para tirar o Amazonas da crise. Essa entrevista é uma rodada de perguntas através dos jornalistas da Rede Calderaro de Comunicação. Eu começo lhe perguntando sobre algo que foi bastante questionado no início da campanha, que foi a formação de alianças políticas, né? Principalmente o seu vice, Marcelo Ramos, recebeu algumas críticas a partir do momento que fez essa composição. Eu queria saber de que forma o senhor avalia essa repercussão dentro da sua campanha. Vale a pena pagar o preço por uma melhor formação política, uma melhor condição eleitoral nesse pleito? A democracia é assim mesmo. Se você olhar, Arthur e Marcos Rota eram, portanto, opositores que se juntaram. Se de algum modo olharam, Eduardo e Rebeca eram opositores que se juntaram. Em 1998, eu e Serafim éramos opositores que se juntaram. Por quê? Porque para que você tenha um projeto mais forte para resolver os problemas do Amazonas, é preciso você fazer uma união entre pensamentos diferentes para que você tenha um programa mais amplo e esse programa tenha mais capacidade de responder às necessidades da população. É claro que algumas vezes você tem posições que extrapolam o antagonismo das ideias. Não é esse o caso. O Marcelo está absolutamente integrado na nossa campanha. O nosso programa foi escrito a múltiplas mãos e nós temos muita convicção de que com a energia, a experiência, e o pulso firme da nossa maturidade política, mais a juventude, a energia e a vontade realizadora do Marcelo, nós haveremos de ter, em 15 meses, uma mudança de postura. Por isso é que nós acreditamos que o Amazonas tem jeito. Vote no 15 de Eduardo e Marcelo, para que a gente possa tirar o Amazonas do caos da saúde pública, que está aí, são filas intermináveis, seja de consultas, seja de exames, seja de cirurgias eletivas, os hospitais desabastecidos, a segurança pública entregue ao crime organizado, precisando valorizar a nossa polícia militar, a nossa polícia civil, desenvolver um plano de gestão integrada, polícia militar, polícia civil, com a Polícia Federal, Forças Nacionais e Forças Armadas, criar um comitê de gestão integrado para que nós possamos compartilhar informações de planejamento e de inteligência, combater nas fronteiras o tráfico de drogas e de armas e trazer paz às ruas com um policiamento ostensivo, com a participação de todos esses entes do sistema de segurança. E na área de geração de emprego e renda, retomar as obras paralisadas, baixar o imposto, ter um pulso forte na gestão dos gastos públicos. Nós queremos reduzir o ICMS do leite, do feijão, do açúcar, do gás de cozinha,
do óleo diesel, da gasolina, enfim, da cesta básica, baratear o custo de vida do amazonense, para que volte a sobrar um pouco de recurso no bolso do povo amazonense, para que ele volte a consumir e, ao consumir, volte a gerar novos empregos, bem como um novo modelo de incentivos fiscais da parte dos tributos estaduais para a atração de novas indústrias para o polo industrial. E, por fim, ações de manejo florestal e na área de mineração para que a gente possa, na interiorização, também gerar emprego e renda. Portanto, saúde, segurança, emprego são situações prioritárias no nosso programa de emergência. Vamos iniciar nossa rodada de perguntas com a Aruana Brianese, do Manaus Hoje. Bom dia, candidato. Bom dia. O senhor tem feito uma campanha bastante crítica em relação aos rumos que o Estado tomou após a sua saída aí para o Senado. No entanto, desde 2010, o Amazonas é governado por políticos que foram seus aliados e, mais que isso, estiveram no seu secretariado. O Omar Aziz foi seu vice e foi secretário, e o José Melo foi secretário durante alguns anos. O que há de autocrítica nessas críticas? É possível enxergar Braga nos governos Omar e Melo? Não, Omar nunca foi meu secretário. Primeiro equívoco. Ele foi secretário do governo amazonino. Ele foi secretário de segurança do governo amazonino e ele tem DNA do amazonino e do Melo. Ele era o principal mentor da campanha do Melo e tem DNA do governo Melo. Ele, durante 8 anos, ficou na condição de meu vice-governador, ou seja, me substituindo nas minhas eventualidades. O Melo, sim, teve uma participação como secretário de governo e nós imaginávamos que ele teria tido uma revisão das suas posições. Para minha surpresa e decepção, ele nada mais foi do que também parte do DNA daquele governo em que ele foi secretário de Educação, daquele governo em que ele foi presidente do IDAM e daquele governo onde ele foi um dos mentores das políticas que não deram certo. E se você olhar hoje, os apoiadores em torno do amazonino são exatamente os mesmos apoiadores e mentores da campanha do Melo. E a campanha do Melo foi uma fraude. Fraude dita não por mim, mas pela Justiça Superior Eleitoral Brasileira e pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, ele não fraudou só as urnas, ele fraudou as esperanças da Polícia Militar, da educação, da saúde, dos investimentos que ele prometeu e não cumpriu. Portanto, o governo Melo foi um governo frustrante e um governo que trouxe o Amazonas para o caos que o Amazonas encontra-se hoje. O senhor não se vê, então, como parte desse grupo, senador? Desculpa, agora que eu entendi. Não, eu não me entendo como parte desse grupo, até porque o Omar, tão logo ganhou o poder, né, ele, a primeira coisa que fez foi se distanciar das minhas orientações e das minhas posições. Se vocês se lembram, já na campanha de 2012, portanto, nós estamos falando aí de 5 anos atrás, o Omar tomou uma decisão arbitrária de trocar os candidatos, vetar candidatos, e lançou a candidatura da Vanessa, que era a única candidata nossa que, naquele momento, não deveria disputar a Prefeitura de Manaus, porque tinha acabado de sair de uma eleição para o Senado, aonde tinha perdido na capital, ganho no interior, e com os votos do interior ganhou e derrotou o atual prefeito Arthur Vigílio. O senhor se arrepende de ter feito essas composições? Portanto, o Omar, como governador, liderou de uma forma um tanto quanto estranha, e mais do que isso, se você analisar Ronda nos Bairros, cadê o legado do Ronda dos Bairros? Acabou, gastamos uma fortuna, e hoje a segurança é um caos. O Manizari, pagamos 1,3 bilhão de reais e o que nós temos é um presídio que custa 60 mil reais por preso por ano contra 2.400 reais
de um aluno do ensino médio por ano na SEDUC. Portanto, tem algo de errado no planejamento realizado por esses candidatos. Hoje o senhor se arrepende de ter feito essas composições lá atrás? Não, eu não me arrependo nada do que fiz. Eu me arrependo do que não fiz. Eu me arrependo de não ter rompido antes. Me arrependo de não ter colocado certos políticos nos devidos lugares, porque quem não tinha liderança fabricou uma pseudo-liderança, usando até mesmo os meios de comunicação, para vender uma imagem que, lamentavelmente, não é a verdadeira imagem que ele possui. Candidato, Desculpe, perdão, é que eu estou vivendo aqui um novo momento. O novo formato de entrevista. O novo formato de entrevista. Só para concluir, eu acho que o que nós estamos vivendo no Amazonas hoje, ter 22% de desempregados, é preciso vencer isso com um plano que possa voltar a gerar emprego, vencer o caos da saúde, vencer o caos da educação, e isso, na minha opinião, tem jeito, e é por isso que eu estou aliado com Marcelo Ramos, para que a gente faça uma mudança no comportamento da gestão dos contratos públicos e também uma mudança na implementação das políticas públicas de setores vitais da economia amazonense. A gente vai lá na redação do portal A Crítica com Dante Graça. Bom dia, candidato. Só para a gente fechar essa questão de alianças aí, esse ano a gente tem uma peculiaridade, né, que é o curto intervalo entre uma eleição e outra, né? Menos de um ano atrás a gente estava tendo uma eleição para prefeito e o senhor estava do lado do atual prefeito, Arthur Neto. Hoje, menos de um ano depois, vocês estão em caminhos opostos. Como o senhor acredita que a população vê esse distanciamento num espaço tão pequeno assim, de tempo? Bem, isso é democracia. Esta eleição aqui, que nós estamos vivendo, é fruto do Zé Melo ter sido cassado por fraudes eleitorais na eleição de 2014. Fraudes eleitorais esses que foram desde o uso indevido da máquina pública ao abuso do poder econômico. Quando apoiamos a candidatura do Arthur Virgílio em 2016, era na esperança de que o Arthur, que tinha rompido, tivesse rompido de verdade. Mas aí descobrimos que o Arthur nada mais fez do que um mise-en-scène de um rompimento, e hoje Arthur, Paulderney, Omar e Silas são os mesmos que estavam com o Zé Melo, eram os mentores da candidatura do Zé Melo, que agora são os mentores da candidatura do Amazonino Mendes. Ou seja, é preciso que o eleitor tome muito cuidado, porque quem mandava no governo Zé Melo, mandava de verdade, é quem está agora, neste momento, mandando de verdade na candidatura do Amazonino. A gente vai com a Thea Morel, da redação da TV A Crítica. Bom dia, Adriane. Bom dia, candidato. Bom, eu queria pegar aqui um gancho de uma questão bastante recente que tem preocupado bastante o amazonense, que é o aumento dos combustíveis. Na sua campanha, o senhor fala, né, que vai aí desonerar o preço da cesta básica. O senhor acabou, inclusive, de falar do leite e outros itens, inclusive o dos combustíveis. Mas essa desoneração seria para equilibrar a balança. É possível aí conseguir realmente desonerar o preço do combustível, desonerar o preço da cesta básica e, ao mesmo tempo, manter a balança estável, como é o plano que se tem nesse momento de crise econômica? Esse dinheiro não foi feito para manter a balança dos pagamentos estáveis. Ele foi feito para financiar um fundo de combate à fome do ex-governador José Melo. Portanto, era tirar dinheiro dos mais humildes que usam gasolina e óleo diesel para pescar, para transportar suas mercadorias no interior, no uso do transporte coletivo, para colocar no fundo que supostamente seria um fundo social. Ou seja, é tirar de quem não tem para dar para quem não tem. Nós vamos acabar com isso. Nós vamos tirar os 2% a mais de ICMS, porque nós vamos fazer uma gestão firme do controle dos gastos públicos. Contratos como o da Humanizare, por exemplo, que consumiu 1,3 bilhões de reais do recurso público do Estado do Amazonas, vão deixar de existir.
e nós vamos fazer a gestão dos nossos presídios com muito menos dinheiro do que isso. Deixaria de ser Candidato. terceirizado? Ela pode até continuar sendo terceirizada, mas não por R$60 mil o preso por ano, porque isto é um preço que não existe em lugar nenhum do Brasil, em lugar nenhum da América do Sul e em lugar nenhum dos países emergentes. É um preço que significa dizer quase $18 mil por ano para financiar presos, enquanto um aluno não custa sequer $800 por ano. Tem algo de errado na gestão pública dos recursos terceirizados do Estado. Portanto, nós temos plena convicção. Eu, quando governador, já baixei o ICMS da cesta básica, arroz, feijão, sal, açúcar, leite, gás de cozinha, eu baixei para 1%. O Omar e o Melo levaram para 18%, depois recuaram para 14%. Eu quero voltar para 1%, porque eu quero que o custo de vida no Amazonas volte a ser barato, sobre dinheiro no bolso das pessoas, para as pessoas voltarem a consumir, e voltando a consumir, elas voltam a gerar emprego pelo crescimento da microeconomia de cada uma dessas regiões. Mas não é só isso, queremos retomar as obras públicas paralisadas, que são financiadas pelo BNDES, pela Caixa Econômica, pelo Banco Interamericano, pelo AGU, e que estão paradas por má gestão, por falta de uma gestão firme, energética, cheia de energia, que possa fazer, por exemplo, com que a estrada Manaus-Manacapuru, que está há 7 anos em obra e até agora só duplicou 30 quilômetros. Eu fiz a estrada da Várzea, 240 quilômetros da estrada da Várzea em 3 anos. Eu fiz a estrada de Altazes, 260 quilômetros em apenas 3 anos. Eu asfaltei 1.000 quilômetros de estradas estaduais em 7 anos de governo. Eles não conseguiram duplicar 30 quilômetros de uma estrada importante como a estrada Manaus-Manacapuru. Novamente, é uma questão de gestão, de vontade política e de pulso firme para fazer funcionar as coisas no Amazonas. Candidato, ainda falando em recursos, né? Mas a gente está falando aí da questão dos combustíveis, que é muito importante. Seria prudente fazer isso nesse momento de crise econômica? E qual é a garantia que a gente tem de que o combustível na bomba realmente vai ser baixo, levando em conta que a gente tem uma livre concorrência? A garantia que você tem é que quando você baixa o ICMS, você ou aumenta a margem ou barateia o custo. Quando você aumenta a margem, o empresário tem mais capacidade de investir em novos empreendimentos. Quando você baixa o preço do ICMS, você cria longas filas para você poder abastecer. Então, seja por um lado, seja pelo outro, o Estado ganha. E a garantia que eu posso lhe dar é o seguinte: em 2008 e 2009, eu era governador do Estado, eu fiz a política de desoneração, o Amazonas viveu um momento em que nós não tínhamos perda de emprego e o Amazonas enfrentava, junto com o Brasil, uma crise que foi a crise da bolha imobiliária americana. Nós tínhamos 130 mil empregos no distrito, a construção civil estava aquecida e o comércio de Manaus varejista estava aquecido. Portanto, nós já provamos que com uma boa gestão e com impostos baixos, nós podemos animar e estimular os investimentos privados para que nós possamos gerar emprego e renda. Hoje as pessoas estão desempregadas. Ontem eu caminhava aqui na Japinlândia, ali perto do Morrinho, e eu abracei uma senhora muito feliz que dizia: eu sou psicóloga, eu me formei em psicologia, eu estou desempregada porque um programa do seu governo, o Ama a Vida, que colocava um psicólogo e um assistente social dentro da delegacia, foi acabado. Eu encontrei um professor de educação física que disse: eu fui demitido porque acabaram o Jovem Cidadão. Ou seja, quando você tem programas sociais que são bem geridos, com um custo enxuto,
mas que geram oportunidades, você faz a economia andar. E eu quero, sinceramente, pedir a oportunidade de mostrar como é possível, sim, retomar os nossos empregos na indústria, na construção civil, no serviço, na produção dos produtos agrícolas no interior do Estado, reduzindo os custos dos insumos e garantindo a compra desses produtos pelo governo do Estado para colocar na merenda escolar, para colocar na alimentação dos hospitais. Isso tudo acabou. O Estado compra hoje produtos produzidos no sul do Brasil através de 6 empresas que ganham dinheiro e sequer aplicam no Amazonas. A gente vai agora à redação da Rádio A Crítica com a Micaele Cevalho. Bom dia, candidato. Minha pergunta é no que se refere ao seu plano de emergência, que fala de tirar o Amazonas da UTI, e é um plano para ser realizado aqui em 120 dias, que diz zerar filas de consultas, exames e cirurgias por meio do programa Multirão Cidadão. Eu queria saber se os profissionais que a gente tem hoje na saúde seriam suficientes para realizar esse trabalho e de uma forma geral, o senhor falou em gerar emprego, de que forma isso seria feito nesses 120 dias? Seria necessária a contratação de outros profissionais? De que forma seria essa contratação? Acredito que é um tempo muito curto para concurso público, seriam terceirizados? De que forma aconteceria? Candidato, o senhor responde essa pergunta depois do nosso intervalo. A gente faz o intervalo e volta e dá continuidade com mais 20 minutos aqui na tela da TV A Crítica e também na Crítica Play aplicativo, também na nossa internet, no portal A Crítica e na Rádio A Crítica. Um instante só, não saia daí.